Oi, artistas! Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um episódio da nossa série Desenhando a Garota de Cada Matéria, que é esse quadro onde eu pego matérias da escola e imagino como elas seriam se fossem pessoas, qual a personalidade, a roupa, as cores, e faço isso pro desenho. Hoje a gente vai fazer com a garota de Educação Física, que foi sugestão de vocês lá no meu Instagram, quando eu fiz uma enquete, e a gente tem inglês, filosofia, sociologia e geografia, porque eu tô pensando seriamente em não fazer de física, por sair ainda no canal. Então já se inscreve aqui se você quer ver o resultado dos próximos e confere a playlist que eu vou deixar nos cards caso você ainda não tenha visto os anteriores. Antes de a gente ir pro desenho, vamos pra etapa de processo criativo, que é bem importante, que basicamente é onde eu entro lá no Pinterest e começo a salvar algumas referências, pensar mais ou menos como é que vai ser esse desenho, e aí sim a gente faz o nosso rascunho. Pois bem, minha gente, nós estamos assim por enquanto. Essa é a nossa pastinha que eu sempre mostro pra vocês, que eu coloco todas as matérias que estão sendo pensadas. E eu já coloquei até um negocinho aqui de filosofia, mas foi só isso mesmo. Aí agora a gente tem educação física desse jeito, por enquanto. Eu só vi algumas ideias de roupa, de pose também. Eu queria uma coisa assim mais dinâmica, tipo correndo, sabe? E eu também pensei nessa questão aqui, ó. Músculos é uma coisa também que eu não desenho tanto. Então pode ser interessante de tentar, porque esses desenhos também são uma oportunidade de fazer coisas diferentes, né? E, gente, eu tô tendo um problema muito sério com esse negócio de frase. As frases que eu tô achando não encaixa, sabe? É umas coisas meio, sei lá, umas motivação forçada assim. Bem de povo que fica passando coisa de academia o tempo inteiro, sem ofensa, tá, gente? Tudo bem. Mas é que, não sei, eu acho um pouco cafona algumas das frases que eles usam. E eu não sei como eu vou resolver isso. Eu vou ter que ver qual frase eu vou colocar. E no final das contas, vai ter alguma frase, mas eu ainda não sei qual vai ser. Outra coisa que eu gostei muito foram essas roupinhas, ó, com a ideia da calça, assim, bem larga, e a blusa mais justinha e cavada, que eu achei isso muito lindo. Possivelmente eu vou usar essa roupa na nossa personagem. E a ideia de ter também uma garrafinha, e eu quero que ela esteja segurando o tênis, que é uma coisa que eu não achei no Pinterest uma imagem, eu vou pesquisar fora no Google. E é isso, basicamente, esse é o moodboard que a gente tem para nossa personagem, e a gente vai ver como encaixa isso no desenho agora. Muito bem, gente, nós começamos o desenho com ele um pouquinho pronto, porque essa parte eu tive que fazer no off, não dá pra ficar gravando muito. Inclusive, eu vou precisar que vocês segurem a minha mão nesse momento e acreditem na minha capacidade de desenhar, porque eu tive que apagar tanta coisa nesse início. Então, na verdade, não é tanta coisa, foram muitas vezes apagando, porque eu tava gravando num ângulo assim que o caderno tava muito longe de mim pra que o celular estivesse perto, né? É difícil, gente, é difícil essa vida, a gente não sabe no que a gente se concentra. Mas acabou que eu não tava enxergando muito bem o rosto da menina e em certo momento parecia que ia sair o máscara do desenho, porque ela tava a cara do máscara. Eu tive que sair ali pra poder consertar isso, e aí eu entendi que eu tava fazendo as coisas fora do ângulo, né? Apesar de eu ter feito a marcação das linhas guias ali no esboço, eu não tava enxergando direito essas linhas pra poder fazer, né? Colocar as coisas no lugar certo. Aí eu saí, tentei dar uma... Primeiro eu tentei esfriar a cabeça fazendo o cabelo, né? Uma última tentativa de me conformar com o rosto dela, só que mesmo assim não me conformei. E aí eu saí e fiz, né, consegui entender o que estava precisando e voltei para continuar com vocês. Eu resolvi fazer essa posição da mão dela segurando o cadarço, né, segurando o tênis pelo cadarço. Eu não tinha conseguido achar uma referência muito boa disso, então eu tive que fazer minha própria foto, segurando os meus próprios tênis, né, para poder entender como é que ficaria, e aí eu consegui. Então essas coisas mais minuciosas que são parte do processo inicial do rascunho, né, eu considero bem importantes, porque se elas não ficarem boas, não tem como eu dar jeito na parte da pintura, então eu acabo fazendo elas ali no off. Uma outra coisa que eu fiz dessa vez foi dar bastante atenção para line art. Eu tava muito chateada em apagar as linhas do desenho no lápis, sabe? Quando eu fazia o contorno, e senti que eu tinha estragado ele, que eu tinha feito ele perder totalmente a essência. Então dessa vez eu dei bastante atenção para todas as linhas do lápis, onde estava mais grosso, onde estava mais fino, onde a linha se inclinava, para fazer um contorno realmente fiel, e eu senti que isso fez bastante diferença no final. Quando eu terminei a line art, que eu olhei e falei, ok, estou feliz com o desenho. Então isso foi uma coisa bem legal desse desenho. Ele trouxe
trouxe muitos aprendizados, na verdade. Inclusive, um deles foi nunca mais tentar desenhar bola de futebol, gente. O que foi isso? Isso foi uma das piores partes. Eu tive muita dificuldade porque a gente tá falando de uma esfera. Tem vários hexágonos em cima e os hexágonos têm que acompanhar o formato da esfera. Então é como se eles estivessem seguindo o arredondamento e é uma coisa assim, matemática. As quinas têm que se conectar. Gente, uma loucura. Uma loucura. Aí eu fiz, apaguei, fiz, apaguei, fiz, apaguei. Não fiz no off dessa vez, fui resiliente, continuei aqui. Dei uma olhada melhor, assim, na imagem, fiz uma loucura, assim, de invertir os polos dos meus neurônios, se é que o neurônio tem polo, e aí consegui fazer ela ficar aceitável, né? Ela ainda não tá tá uma bola de futebol meio murcha ali embaixo, mas, gente, abraço, só abraço o desenho, a gente tá aqui também pra isso, né? E aí eu resolvi colocar uns halteres ali em cima também, como sempre eu faço esses elementos de decoração ao lado ou ao redor para poder dar, né, a cara da disciplina que a gente está ilustrando, nesse caso, educação física. Como vocês viram nas referências, eu priorizei coisas relacionadas a esportes, academia, e aí eu fui tentando trazer esses elementos. Eu queria muito que tivesse o tênis, então por isso que eu fiz ele ali na mão dela, já que eu não ia fazer o desenho de corpo inteiro, senão ia quebrar totalmente o padrão, né, dessa série. Todo mundo tá sendo desenhado da cintura para cima, no máximo ali um pouco da parte das pernas. Então eu acho que foi uma maneira legal de solucionar essa demanda de ter os tênis ali, mas não necessariamente no pé dela. E aí coloquei também a garrafinha, né, fundamental para nossa querida garota esportista, ela tem que se hidratar, então eu coloquei a garrafinha na mão dela. A roupa dela também foi algo que eu fiquei muito feliz, já que eu falei de coisas que deram errada, vamos falar de coisas que deram certo. A roupa ali, principalmente a blusa, eu acho que ficou na hora da pintura, né, com o aspecto que eu queria, que dá a impressão que ela é uma roupa coladinha, ao mesmo tempo com um tecido bem durinho. Eu queria que isso fosse transmitido, então eu prestei bastante atenção na hora de pintar, na hora de sombrear. E o cabelo dela também fiquei bem feliz, vocês vão ver mais pra frente como que eu pintei ele. Eu acho que ficou com uma variedade assim de tons bem legal. E eu queria justamente isso, eu queria essa estética da menina mais latina, assim, com um tom de pele mais quente, o cabelo cacheado. Eu acho que eu consegui trazer isso, o que é ótimo porque uma das minhas grandes missões com esses desenhos é que a gente tenha alguma diversidade. Então eu quero que as meninas, cada uma tenha o seu estilo, tenha a sua etnia. Eu queria que a menina de química, inclusive, fosse asiática. Eu sei que eu acho que eu não consegui isso, mas a gente ainda tem 4 matérias, então possivelmente eu vou trazer alguma delas com uns traços assim mais asiáticos, pra gente ter realmente essa variação tanto de etnia, mas também de corpo, de cabelo e de tudo mais. Dando uns conselhos pra vocês em relação ao que eu aprendi nesse desenho. Em relação a luz e sombra, percebam que ali na parte do braço dela, logo aqui no braço que tem um relógio, eu coloco uns pontinhos de sombra longe da borda do braço. Isso é uma coisa que ultimamente eu percebi que tem funcionado muito para dar ideia de volume nos desenhos quando eu tô pintando. Porque antes eu sempre fazia na extremidade, eu sempre pego a parte mais distante, assim, digamos, do centro dos objetos ou das partes do corpo, né, para poder fazer o sombreamento. E eu entendi que esse sombreamento pode vir um pouco mais para cá, justamente porque a gente tem aquela questão da luz refletida, né, que acaba pegando ali os contornos das coisas e nem sempre se espalha uniformemente para dentro delas. E isso tem feito bastante diferença nos desenhos para fazer eles saltarem. Então fica de conselho para vocês. E eu acho que a parte da pele também foi bem construída nesse sentido. Eu fiz as camadinhas ali esfumando uma com a outra, uma canetinha com a outra. E eu comecei com uma camada base mais clara, depois eu vim fazendo, né, outras conforme o marcador ia secando e não imediatamente, porque isso vai dando ali os contrastes. Outra coisa que eu fiquei bem feliz foi a pintura da blusa dela. E, gente, eu queria muito que ela ficasse com esse aspecto de tecido mais durinho ali no braço, sabe, para poder ressaltar os músculos dela, ao mesmo tempo sendo uma blusa mais justinha. Eu acho que deu para ter essa impressão. Eu usei basicamente essas cores, né, o azul, o cinza e o rosa. Também tava com essa ideia de que o desenho fosse realmente mais sóbrio, com os tons mais neutros, e depois que eu coloquei o rosa, eu fiquei achando que eu tinha estragado tudo nessa parte do tênis, mas eu achei que até que ficou legal, né, esses tons neons, assim, meio que me passam uma vibe meio esporte, e aí eu deixei ele concentrado nos pezinhos, nos halteres, e coloquei também na garrafa e nos tênis, aí ficou esses pontos de
foco, esses pontos de destaque, acho que ficou legal. Eu também gostei muito do cabelo dela. Ai, gente, eu tô enaltecendo, porque deu tanta coisa errada que a gente tem que falar do que deu certo, né? Eu usei preto, 2 tons de marrom e também um pouquinho daquele marcador da Stabilo. Daí depois eu venho com a caneta gel, dando alguns pontos de brilho. E a frase eu resolvi colocar Strong Girls Club, porque eu não achei nenhuma frase realmente que contemplasse o que eu queria pra esse desenho. E aí eu acho que essa já foi suficiente, sabe? É uma coisa mais singela, mais boa, né? Tá ali só um toque, mas ao mesmo tempo comunica a ideia do desenho. Todos os desenhos estão tendo frases, né? Como vocês viram aí, então não tinha como deixar esse detalhe de fora. E eu acho que pouco a pouco a gente tá atingindo uma diversidade boa nas características do desenho, que é o que eu queria também. Então, fiquei bem feliz com o resultado. Quero muito saber o que vocês acharam. Não deixem de comentar aqui. E aí, pra gente ser nostálgico, eu tô mostrando pra vocês algumas das outras meninas que a gente já fez até aqui. Todas têm vídeo no canal, inclusive. Espero que vocês tenham gostado de ilustrar mais uma menina aqui comigo. Eu não trouxe muitos traços de personalidade dessa vez. Quis focar mais no processo mesmo, porque eu achei que tinha bastante coisa pra falar sobre esse desenho. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o emoji, se você continuou até aqui. Dessa vez o emoji vai ser bolas de futebol, tá? Deixe uma bola de futebol aí em homenagem ao meu esforço. E a gente se vê no próximo vídeo.